Abre teu coração, recebe a luz que do alto vem a te envolver. Entra com Jesus em doce comunhão para amenizar teu padecer. A vida é luta, mas tens o sol. Se a noite vai, vem o arrebol. Se o hoje é sombra, amanhã é luz. Não estás sozinho, já tens Jesus. Ergue todo dia a tua prece, reforça em tua alma a confiança. Embora o amargor da luta ingente, mantém sempre acesa a esperança. Enxuga o pranto e vem cantar, vencendo a mágoa, aprende a amar. O tempo passa, tenta esquecer. Faze de tua vida um alvorecer. Faze de tua vida um alvorecer. Hashtag para todos verem. Imagem em fundo azul com um livro sendo folheado. No cabeçalho temos o logo do Lar de Teresa, onde o L maiúsculo e o T maiúsculo se juntam para formar uma casa. No centro desta casa temos o símbolo de uma pessoa com um brilho saindo do peito. Lemos o texto. Lar de Teresa, instituição espírita cristã de estudo e caridade. Curso básico de doutrina espírita. Inscrições no site www.lardeteresa.org.br. Teresa com a letra Z. Muito boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião no Lar de Teresa, nossa reunião virtual do Lar de Teresa. Nossas primeiras palavras são de agradecimento ao nosso Jesus Cristo, nosso amigo, mestre querido, pela sua companhia, já que estamos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos aos benfeitores da casa pela inspiração desse momento e também a todos vocês que nos acompanham aqui nas mídias virtuais, no YouTube, no Instagram, onde o Lar de Teresa se apresenta. É bom sempre estar aqui para que a gente possa meditar e seguir em frente na nossa caminhada de autoaperfeiçoamento, né? Então vamos dar início à nossa reunião. E a primeira informação que eu pretendo passar para vocês é que o nosso curso básico, Grupo de Estudo Básico em Doutrina Espírita, está com as inscrições abertas, segue com as inscrições abertas. São 3 turnos ofertados pelo Lar de Teresa, manhã, tarde e noite. Para quem tem interesse em dar início nessa caminhada e se aprofundar no estudo da doutrina espírita. Para que possa se inscrever, curso totalmente gratuito, basta acessar a página do Lar de Teresa, www.lardeteresa.org.br, clicar em inscrição, preencher o formulário e aí já vai estar inscrito no curso e poder seguir os seus estudos. Como a gente sempre gosta de informar, a reunião virtual do Lar de Teresa se dá semanalmente, alternando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, quais estudamos alternadamente. Muito bem, meus amigos. No dia de hoje,
nós temos um tema sempre atual, muito bem-vindo, né? Que é um tema relevante para a nossa reflexão. E o tema é o espírita em família. Hoje nós vamos acompanhar as reflexões da nossa irmã de Ideal Espírita, Sônia Maria Braga, educadora, expositora, já ligada ao Lar de Teresa há muitos anos, pelos laços fraternos do Ideal Espírita. Sônia, muito boa noite. E gostaria de passar a palavra a você para as suas saudações iniciais. Boa noite a todos vocês do Lar de Teresa, tão querido ao nosso coração, né? E aproveitar essa oportunidade para agradecer a dona Brunildes, que em 1951 fundou o Lar de Teresa. É uma grande história que ela está deixando registrada, porque com o seu trabalho, a doutrina espírita está sendo divulgada, o atendimento a corações aflitos está sendo feito, aquele atendimento espiritual, o atendimento fraterno, que são serviços maravilhosos que a casa oferece, e hoje essa casa tem tentáculos também em Jacarepaguá e Austin, ampliando o seu atendimento. Então, a dona Brunildes, essa trabalhadora de boa vontade, uma obreira de Jesus, e aqui a gente lembra, né? Conhece-se a árvore pelo fruto, e os frutos estão aí sazonados, né? Colaborando com o conhecimento, com o esclarecimento e com a pacificação de muitos corações. Sua fala doce, porém sempre muito determinada. Esse é o resultado desse grandioso trabalho que ela iniciou há tanto tempo. E este ano, completando o seu centenário, nós só podemos dizer muito obrigada, dona Brunildes, por seu trabalho, que justamente está cada vez mais socorrendo e amparando corações. Pedimos ao Mestre Jesus que a envolva em eflúvios de muita paz, muita felicidade por toda essa obra grandiosa e saúde, sobretudo. Muito bem. Lindas as palavras iniciais da nossa irmã Sônia, lembrando da nossa fundadora, dona Brunilde. Mas vamos seguir o nosso roteiro para possamos passar diretamente para a leitura da nossa página inicial, uma página muito bonita, como vocês verão logo a seguir, Perante os Parentes. A página é do livro Conduta Espírita, capítulo 19, ditada pelo Espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira, publicação da Federação Espírita Brasileira. Perante os parentes, desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Intensificar os recursos de afeto, compreensão e boa vontade para os afins mais próximos que não lhe compreendam os ideais. O lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. Dilatar os laços da estima, além do círculo da parentela. A humanidade é nossa grande família. Acima de todas as injunções e contingências de cada dia, conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso e melhor pai, filho dedicado e companheiro benevolente. Cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo, o verdadeiro irmão. Melhorar, sem desânimo, os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências
encarnações próximas. O cumprimento do dever, criado por nós mesmos, é lei no mundo interior a que não podemos fugir. Imprimir em cada tarefa diária os sinais indeléveis da fé que nutre a vida, iniciando todas as boas obras no âmbito estreito da parentela corpórea. Temos, na família consanguínea, o teste permanente de nossas relações com a humanidade. Em Timóteo, a gente pode encontrar também, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Palavras de Paulo na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos dar início a fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, a Jesus, Mestre querido, por sua companhia, aos bons amigos, benfeitores do Lar de Teresa, Antônio de Aquino, Cleia, Dr. Bezerra, que possam nos acompanhar neste momento, nos envolver em especial a nossa expositora Sônia, para que as palavras que sejam proferidas no dia de hoje fiquem marcadas em nossas mentes e corações, possam se transformar, Senhor, em ações concretas em nossas vidas, em nossos lares, em todo lugar onde estivermos. Sejamos os trabalhadores desse momento, dessa hora, em benefício de todos nós e de nossa comunidade. Assim seja, graças a Deus. Sônia, minha amiga, você está com a palavra para poder conversar conosco sobre esse tema que é tão importante na casa de qualquer um, na casa espírita também não é diferente, que é o espírito em família. As nossas melhores vibrações, Sônia Maria, a palavra já é sua. Obrigada. Olha, quando eu recebi esse tema para estudo, dá uma dor aqui dentro, uma responsabilidade, porque é aquilo. Nós, quando temos acesso ao conhecimento da doutrina espírita, pesa nos ombros uma responsabilidade muito maior, né? E a gente faz assim uma retrospectiva e tentando encontrar, será que estamos agindo corretamente, estamos correspondendo a essa tarefa tão importante da família, né? Eu tenho 3 filhos, então eu tive que fazer assim um trabalho para ver, porque a gente sempre encontra, eu deveria ter feito melhor aqui, mais ali, mas, enfim, saiu o trabalho depois de todo esse processo, né, que a gente passa. E realmente nós fomos lá, começamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos chama, né? Diz que somos chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos, e que não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes, isto é, aceitar as diferenças que chegam no nosso lar, os nossos filhos. Eles são apenas um fruto material de uma gestação, de uma genética, mas o espírito é um indivíduo que está reencarnando, trazendo a sua bagagem e que já nos primeiros anos, daí a importância da infância e dela ser assim um dos períodos mais longos da nossa existência encarnatória, né? De 6 a 7 anos. Hoje estão querendo prolongar um pouco mais essa infância, porque
para que tenhamos tempo de ajudar a esses espíritos que reencarnaram a melhor trilharem as suas jornadas, porque o papel de pai, o papel de mãe, o papel de família, que não apenas consanguínea, é justamente educar para salvar, como diz Vinícius, né? Porque nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar com esses espíritos para que eles consigam se guiar melhor nessa encarnação, com menos erros. E, em primeiro lugar, lembrarmos que nossos filhos vão responder também de forma diferente aquilo que você vai ensinar. Nem tudo vai ser absorvido da mesma forma, porque, como eu disse, eles já trazem uma bagagem. E hoje, mais que nunca, é preciso que nós nos atualizemos. Os espíritos que estão encarnando trazem um acervo muito mais distendido, com muito mais informações. E nós, pais, tios, avós, temos uma responsabilidade muito maior para poder trabalhá-los, né? Como diria assim, burilar essas almas para que elas realmente sigam um caminho bom, um caminho de acertos, porque os apelos do mundo atual, se já antes, eu que já tenho filho de 50 anos, o mundo já trazia apelos variados, imaginemos hoje com esse bombardeio das mídias sociais, né? Que nem sempre trazem boas informações, defesa de teorias um pouco controversas. Então, nós precisamos mais ainda estarmos atentos aos sinais que a criança que nos chega vai nos dando, quem ela é, do que ela precisa. Nós, pais, precisamos ser grandes observadores, observar para poder ajudar, para que não percamos oportunidades, porque essas diferentes naturezas que são evidenciadas pelas crianças de hoje precisam ser atendidas dentro de um limite da ética. E realmente faz com que nós tenhamos no seio familiar lutas, muitas das vezes árduas, mas não estamos aqui falando de lutas agressivas, estamos falando daquela luta do bom trabalho, porque nós, como pais, como eu estendo isso aos avós, aos tios, nós temos uma responsabilidade enquanto experiência adquirida, enquanto conhecimento adquirido através da doutrina dos espíritos, nós temos uma responsabilidade maior, porque quando nós conhecemos, a responsabilidade aumenta. Então, nós precisamos transformar esses filhos, esses sobrinhos, esses netos em companheiros, companheiros de ideal. Precisamos cristianizá-los. Isso é o aspecto mais importante da educação. E eu falo isso porque a nossa vivência de 54 anos na área de educação, e estamos vendo uma transformação das famílias, que muitas das vezes a cristianização dos corações está ficando de lado. Há uma preocupação com a intelectualização, há uma preocupação com o ser melhor que o outro, quando, na verdade, quem pode ser melhor que o outro do que aquele que se cristianiza? Porque aprende a ser paciente, aprende a
colaborar com o outro, né? Aprende a entender as diferenças para que nós possamos ver daqui a algum tempo minimizarem os desacertos que nós estamos percebendo, os preconceitos que estão muito fortes. Você ouvir de um pai dizer para um filho, quando entrega a criança nos primeiros dias na escola, diz assim: se alguém bater em você, bate de volta. Isso é o quê? Estimular a agressividade. Não, ensina a conversar, a dialogar, porque nossos filhos precisam aprender a lutar com a boa palavra. Nós temos aí o grande exemplo de Jesus, que não foi entendido pelos seus próprios discípulos, e ele nunca elevou a voz. Ele sempre o quê? Exemplificou, ele sempre dialogou, ele sempre ensinou. Então, esse primeiro grupo social, que é a família, que, como na página lida, é o cadinho, né? Quer dizer, é aquele instrumento onde a química vai acontecer para selecionar os elementos ruins dos bons elementos, para que possam as almas se amalgamarem, né? Se completarem. Então, a família é um espaço para forjar espíritos melhores. Essa é a grande responsabilidade do espírita na família, porque temos passagens diversas, né, na literatura espírita, daquele espírita que na casa espírita tem um comportamento, é bondoso, né, é caridoso, é atencioso, e quando chega em casa se transforma. No entanto, se transforma numa pessoa irracível, incompreensível. E aí é a hora de nós mudarmos, de nós entendermos que o nosso primeiro trabalho é na família. Por isso, nós nos unimos através do casamento, da união, mas respeitosamente. E todos aqueles que vierem dessas uniões, que eles possam ser percebidos como almas que vieram para que nós trabalhemos, para que nós juntos possamos nos elevar, forjando esses espíritos no bem, na compreensão, mas também forjando a nós, porque os nossos filhos requerem de nós testemunhos, testemunhos que nem sempre são fáceis de serem dados, né? Porque eles nos testam a todo momento, eles querem confirmar se aquela autoridade que nós estamos tentando ter sobre eles, se ela é verdadeira, se ela é bem estruturada, se ela está em princípios básicos do entendimento social. Então, essa primeira célula, que é a família, ela, sendo bem entendida, bem trabalhada, ela vai gerar um reflexo na sociedade. Boas famílias é que geram um reflexo positivo na sociedade. Então, se nós queremos uma sociedade melhor, nós, pais, tios, avós, eu digo isso porque há muitos avós que assumem a responsabilidade de seus netos, da educação deles. Ela não é única, exclusivamente de pai e de mãe. Então, essa responsabilidade de educação cristianizada, moralizada, é muito importante. O homem, hoje, né, na sociedade, ele está muito preocupado com a intelectualidade, imaginando que essa intelectualidade
vai garantir a felicidade. E aí nós temos que tomar cuidado, porque quantas grandes inteligências se perderam, porque não se cristianizaram. Então, nós temos, sim, que oferecer oportunidades a que nossos filhos acessem o conhecimento, o que for possível lhes oferecer, que se tornem pessoas esclarecidas intelectualmente, mas que jamais esqueçamos de cristianizar os seus corações. Porque, embora esse trabalho seja feito, pode ser que lá na frente esses filhos também descubram novos caminhos, mas nós, pais, nós, familiares, temos que ter a consciência tranquila de que fizemos o melhor investimento possível na educação, na moralização, no trabalho ético, cristianizando corações. Porque, como eu disse, cada vez mais as almas que estão reencarnando trazem pedidos de socorro. Eu costumo dizer isso quando eu vejo algumas famílias, algumas crianças imperadoras que querem mandar nos pais e os pais se submetem a isso. Essa criança vai se tornar um adulto que vai ter dificuldades de relacionamento, porque não é mandando no outro, é tocando ideias que se aprende a conviver. Então, nós temos que ter muito cuidado com as naturezas dos espíritos que estão reencarnando nas famílias atualmente. Trabalharmos a aceitação de como eles são, mas não uma aceitação passiva. Aceitar, entender e trabalhar para que, se o perfil que essa criança, esse espírito trouxe, não for benéfico para ela mesma, a nível social e a nível individual também, possamos ajudá-la a se modificar, a melhorar. Então, essa forja de espíritos, que é a família, precisa estar muito atenta para que nós entendamos esse chamado que nos é feito enquanto família, porque entendendo, aceitando, ajudando a modificar para o bem, não é fazê-los iguais a nós, absolutamente, porque não há duas pessoas que consigam ser exatamente iguais, mas passando para nossos filhos, para nossos netos, para as nossas crianças, o melhor que nós temos de entendimento do que sejam indivíduos éticos, indivíduos que aprendam a amar o próximo, porque esta é a maior caridade que a educação familiar pode fazer, é ensinar aos nossos rebentos que o amor, o respeito são indispensáveis na convivência social. Não conseguiremos banir da sociedade a agressividade, as guerras internas familiares e as guerras externas, se nós não cristianizarmos os corações das nossas crianças. É muito triste quando, como esta foi hoje ainda, nós vimos uma cena na entrada da nossa unidade na Tijuca de uma criança de 1 ano dar um tapa no rosto da mãe e a mãe não fazer nada. Como eu disse, se ela segurasse aquela mãozinha, afagasse e ensinasse que as mãos são para as coisas boas e não para a agressão, foi uma oportunidade perdida. Imaginemos uma criança de 1 ano dando um
tapa no rosto da mãe e nada sendo feito. O que estará essa criança fazendo daqui a 2 anos ou quando mais velho? Por quê? Não recebeu a limitação necessária, a orientação indispensável de que nossas mãos são instrumentos de construções positivas, são instrumentos de ajuda ao outro, são instrumentos para que nós possamos também nos desenvolver, porque as mãos percebem o mundo, mas têm que perceber com generosidade. Isso é muito importante. E nós estamos, assim, como que pedindo às famílias, por favor, identifiquem quem são seus filhos. Amem-nos, porém, ajudem-nos a se transformarem em pessoas melhores, porque não há vínculos sem um objetivo. Como justamente Joana de Ângeles fala, ninguém se vincula ao outro, a outrem, através de vigorosos liames do corpo somático da família, sem justas, ponderosas razões. Olha que profunda essa colocação de Joana de Ângeles. Não há nascimento, não há surgimento de vínculo parental sem que haja um objetivo maior. A família, ela tem seus objetivos justos de aproximação, de reajuste, para que desenvolvamos melhores oportunidades para nós. E aí nós entramos em 2 tipos de laços familiares que sempre são muito trabalhados. Primeiro, os laços consanguíneos. Estes são aqueles menos fortes. Nós criamos laços, sim, com aqueles que, como dizem, nasceu de mim, né? Mas não nasceu de mim. Eu apenas emprestei, dei uma oportunidade a esse espírito que ele reencarnasse. Porque os laços consanguíneos, eles podem se romper no momento do desencarne dos espíritos. Pode haver um esquecimento, um afrouxamento dessa relação. Então, são oportunidades de aproximação? Sim. Muitas das vezes é um trabalho muito grande que a família precisa ter para estabelecer esses laços de aproximação, mas não são os laços consanguíneos que vão determinar o verdadeiro amor, aquele amor fraterno que vai se perpetuar. Os laços consanguíneos são os primeiros passos para que esse amor se desenvolva, porque na família consanguínea, em primeiro lugar, está presente a lei de causa e efeito. Então, hoje nós recebemos uma necessidade de atendimento, que será feita essa semana ainda, de uma mãe que recebeu uma criança com uma deficiência gravíssima sensorial. Essa criança tem medo do contato físico com a própria mãe, sente aflição do contato com alimentos, sente aflição de olhar para o outro. Vocês imaginam como esse espírito estará sofrido nesse novo organismo físico? O quanto esse espírito vai precisar de ajuda, de apoio, de fortalecimento moral, de encaminhamentos específicos das ciências que a Terra já oferece, mas, sobretudo, de atendimento fraterno familiar, para que ele se ajuste, para que ele consiga caminhar, porque é um espírito que está com medo
dessa encarnação, um medo de estar na família, de estar na convivência humana. O que terá esse espírito de histórias para resgatar? Por isso, ele está começando com essa dificuldade de relacionar-se fisicamente com os próprios pais, de ter repulsa desse contato físico. Então, nós temos que lembrar que esta família, eu estou dando um pequeno exemplo, tem uma tarefa enorme para o quê? Para resgatar a confiança desse espírito, para resgatar a afeição desse espírito, para que esse espírito possa se sentir mais confortável na atual encarnação e possa cumprir com os objetivos para os quais reencarnou nesse grupo familiar, porque tudo começa na família. A escola é apenas uma extensão, mas se o trabalho não se conseguir fazer na família, é mais difícil. Então, a família consanguínea tem um papel importante, sim, para esses ajustes, para essas aproximações, para o desenvolvimento de afeições primárias, que poderão se estender no futuro para a família não consanguínea, mas aquela família espiritual. Mas primeiro, na atual parentela, e não é só filho, a gente está falando muito de filho, mas é esposo, é esposa, né? É tio, é avó, é mãe. Todos os elementos que compõem a família precisam se reajustar emocionalmente. É um reajuste, porque num determinado momento, não importa quando, houve alguma desestabilização, e esses espíritos têm agora oportunidade de se reajustarem emocionalmente, de se respeitarem. Não digo que vão conseguir se amar incondicionalmente, mas haverá um princípio, né? Será uma semeadura que será feita para desabrochar, para germinar mais adiante. Então, esse reajustamento emocional é muito importante. A sublimação de afeições, quer dizer, aprimorar as afeições, sem aqueles arroubos, né? Mas com tranquilidade, emoções de afeto tranquilo. É também, como anotei aqui, um caldeamento de experiências, porque cada espírito traz uma história, cada espírito traz suas experiências, e pais aprendem com filhos, filhos aprendem com pais, entre irmãos aprendem também, porque cada um traz uma bagagem que vai aflorando com o desenvolvimento aqui no plano terreno e que vai ajustando e enriquecendo essas experiências. Há crianças que já são espíritos que encarnam, já trazendo uma bagagem que está explodindo pelos poros, que dão aulas de moral para os seus pais, né? E fazem seus pais refletirem. Não é porque são nossos filhos que nós vamos estar sempre ensinando, nós também vamos aprender. Então, é um caldeamento de experiências, de conhecimentos, né? Mas o importante é que nós trabalhemos sempre, isso é um dever moral que nós temos enquanto família, enquanto pais, que é a educação com valores elevados. Implantar hábitos saudáveis desde muito cedo. E eu digo isso, mais uma vez, trazendo à tona a nossa experiência, que os pais, muitas das vezes, estão transformando seus filhos em bibelôs para apresentarem
bonitos, belos, saudáveis fisicamente falando, para a sociedade, e esquecem da saúde moral. Crianças que não têm controle com aquilo que falam, que agridem a palavra, não agridem somente fisicamente, o palavreado que a família usa, que a criança repete, porque a criança imita o que vê, o que ouve. Se ela não está num ambiente tranquilo, num ambiente respeitável, ela também não vai ser respeitável. Ela vai reproduzir aquilo que ela vê. Muito interessante, algum tempo atrás, eu atendia um casal muito preocupado porque o filho mais velho, já estava com 3 para 4 anos, estava falando palavrões em casa e que só poderia ter aprendido na escola. E aí a gente vai, nós já conhecíamos a criança, vai conversando, daqui a pouco a gente comenta alguma coisa e o pai solta um palavrão daqueles bem pesados. Aí eu parei e disse assim, será que é só na escola que ele está aprendendo a dizer palavrões? Aí o pai ficou vermelho, abriu os olhos. Por quê? São famílias desatentas ao que estão dizendo, ao que estão fazendo. E a criança está reproduzindo, porque ela tem no adulto o seu modelo. Ela vai imitar a forma de andar, né? A forma de falar, vai querer imitar a forma de vestir-se, até a questão da alimentação, como o adulto se alimenta, vai influenciar também na alimentação da criança. Então, isso é para nos lembrar que, como diz aqui, né, nós, no Evangelho, compreendeis que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Olha que responsabilidade que nós, família, pais, né, parentes, temos. Nós estamos recebendo almas para ajudá-las a progredirem. Inteirai-vos dos vossos deveres. Olha o alerta. Nós temos deveres, nós temos obrigações diante dos rebentos na família, porque a partir dos nossos modelos, dos nossos exemplos, é que nós vamos interferir no desenvolvimento, não apenas físico, não apenas intelectual, mas, sobretudo, moral desses espíritos, né? Então, continuando, ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Olha a necessidade da cristianização. Vivemos hoje um momento de uma sociedade fluida, né? Uma sociedade que não está valorizando muito essa questão da ética, né? Tudo não importa, depois isso se resolve. E essa fluidez da sociedade pode vir a trazer muitos danos, porque estamos com isso esquecendo de aproximar as crianças de Deus. Porque muitos dizem assim, não, deixa para ele, quando for adulto, escolher o caminho religioso que ele quer seguir. Mas como ele vai fazer escolha se ele não teve os princípios? Como ele vai saber se aquilo ou aquilo outro são bons para ele? Ele precisa ter uma experiência básica, daí a importância da evangelização das crianças, um trabalho maravilhoso que o Lar de Teresa faz, né? Da evangelização da criança, do trabalho com a juventude, porque estamos o quê? Cristianizando esses corações, estamos fazendo com que esses corações enfrentem de melhor humor, mais saudavelmente, as necessidades sociais que vão ser impostas a eles, né? Porque a vida cada vez mais está cobrando essa educação moral, esse favorecimento desses espíritos para que eles se engrandeçam.
Por isso que Vinícius diz no seu livro, educar é salvar. E, principalmente, o investimento maciço da cristianização das crianças na primeira fase da vida, em que elas estão abertas ao aprendizado, que nem esponjas absorvem tudo, que elas possam absorver o melhor que a família possa oferecer. Então, é um grande investimento que a família precisa fazer na higiene física, na higiene mental, na higiene moral das nossas crianças. E nós, espíritas, diz assim, podemos entender o porquê das dificuldades, das reações adversas e investir com amor, com compreensão e aceitação, sempre semeando sementes de paz, para que haja reencontros futuros harmoniosos. Olha, nós estamos semeando, quando fazemos investimento numa educação moralizada, cristianizada, num futuro melhor. Se queremos acabar com as guerras, não vai ser assinando entre países tratados de paz, não. Vai ser educando nossas crianças para a convivência pacífica, educando as nossas crianças para aceitarem a diferença, para aceitarem que eles também têm responsabilidades sociais para que possamos viver em harmonia. Então, quando Jesus diz, né, quando ele faz alusão que ali estavam sua mãe, seus irmãos, e não aqueles fisicamente falando, ele faz justamente a alusão dessas famílias espirituais que estaremos construindo se entendermos a nossa função atualmente. Porque se tecermos, né, laços de respeito, de amor e ajudarmos aos espíritos que nos chegam, nós sim estaremos construindo famílias pacíficas e harmoniosas, que vão começar a se encontrar no plano espiritual e a traçar projetos para virem ajudar a outros tantos que ainda estão necessitados de serem amados e entendidos. E aqui no Evangelho nós temos a seguinte proposta, né? No capítulo 14, item 9, desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Então, é sempre nos lembrando que é um espírito que já traz bagagem, já traz experiência e que nós temos que olhar, perceber, atentar para ajudá-lo naquilo que for melhor para um futuro adulto mais consciente do seu papel social como cristão, né? E, continuando aqui, na questão... na página 254 do Evangelho, quer dizer, da minha versão, né? Desculpem, capítulo 14, item 9, espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germen de tais vícios e cuidem em combatê-los. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos. Não permitamos que nossos filhos permaneçam como náufragos, que nós possamos ajudá-los a saírem dessa condição de necessidade, de moralização, para que, ao retornarmos ao plano espiritual, estejamos tranquilos com a tarefa cumprida. Por isso, o conselho agora de uma educadora: converse com seu filho, conheça seu filho, saiba como ele pensa, argumente,
mostre outras opções, corrija, oriente, explique, porque a educação abrange esses 3 aspectos que vão refletir no físico, no intelectual e no moral, sobretudo no moral. Vamos cristianizar os nossos lares, porque assim nós estamos praticando a maior caridade que podemos com o nosso grupo familiar, nos harmonizando para que venhamos um dia a nos sentirmos em famílias espirituais, harmonizadas, amando-se e respeitando-se. Essa é a nossa tarefa enquanto família. Que Jesus nos abençoe e sempre nos inspire os bons amigos. Lindo. Graças a Deus. Depois de uma fala de uma inspiração tão bonita, uma fala tão precisa, nós aqui do Lar de Tereza agradecemos, né, a nossa irmã Sônia, né, pela disponibilidade, atendendo o convite da casa, brindando com essa esclarecedora e oportuna mensagem, né? Aproveitamos também para agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, né? Têm estado junto conosco nas segundas-feiras, 19 horas, e convidando a todos vocês, mais uma vez, para o próximo encontro que se dará na próxima segunda, e o tema é muito importante também, fundamental, que é a faculdade que os espíritos têm de penetrar em nossos pensamentos, com base no nosso livro dos Espíritos, perguntas de 456 a 458. Né? Um estudo importante, fundamental para todos nós que acompanhamos a doutrina espírita. Então, vamos à nossa prece final, para que possamos, em seguida, dar por encerrado o nosso encontro. Graças a Deus, agradecido, Senhor Jesus, pela fala da nossa irmã Sônia, pelas reflexões dessa noite, tão importante no nosso desenvolvimento pessoal, nossa autoiluminação, possamos estar atentos às nossas relações familiares, afinidade ou parentesco, e que essa parentalidade também possa estender a toda a humanidade, que é irmã de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Estejamos unidos em pensamento, em favor do bem, em favor da paz, do amor, da justiça, conforme nos ensinou o Mestre Jesus. Seja em teu nome, amigo querido, Irmã de Tereza, Antônio de Aquino, Cleia, Dr. Bezerra, todos os benfeitores do Lar de Tereza, possamos dar por encerrado o encontro dessa noite. Assim possa ser, graças a Deus. E assim, nós ficamos por aqui e nos despedimos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor, venho aconchego, calor, Lar de Tereza é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Tereza é aprender.
mistério, amparo e consolação. Laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe